Livro do profeta Isaías, capítulo 35. Vamos ler o versículo 3. O texto diz: fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Enquanto os irmãos sentam-se, eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de estar entre vós, participando do aniversário da igreja. E para isso quero agradecer ao pastor Anselmo Mendonça, Arnaldo Mendonça, do setor, porque sem a anuência, a aquiescência dele não estaria aqui. Ao pastor Gil, Manel, e em nome deles agradeço a todo o ministério da igreja, que Deus recompense-os. Louvo a Deus pela vida do pastor Joab, conterrâneo, e a todos os amigos. Uma alegria rever o Cláudio, o irmão Cláudio, o Calias e a Cláudia. Faço recíprocas palavras que eles assim proferiram acerca da nossa amizade. Que Deus os abençoe. Queridos, foi proposto uma temática com base na salvação, no livramento, no agir e no ouvir. Eu quero pedir a vossa permissão para contextualizar a história da igreja, a história dos remanescentes. Por isso, eu quero falar sobre remanescentes. Para primeiro entendermos o nosso vocabulário, a palavra remanescente é aquilo que sobrou, é aquilo que restou. Quando nós analisamos o contexto Igreja Israel, nós percebemos as improbabilidades humanas. Se nós analisarmos a história, os irmãos vão de perceber que Jacó desce para o Egito com cerca de 70 almas, era o coletivo das suas entranhas. Cerca de 430 anos, os irmãos vão de convir que o povo vive no Egito. Então isso implica dizer que aquela geração que Deus ouviu e livrou era uma geração não a que entrou, pois os patriarcas já haviam passado a sua geração. Tanto todos os filhos de Jacó e o próprio Jacó já haviam morrido no Egito. Então os irmãos vão de perceber que vai apontando no cenário como o povo de Deus em uma terra alheia e estranha, os hebreus, a igreja, o projeto igreja. E este projeto igreja vai se tornando cada vez mais poderoso, mas sem um relacionamento com Deus, pois eles viviam, esta geração cresceu no Egito, esta geração nasceu no Egito. E como o Egito é um país politeísta, um país que tenha vários deuses, mas com um objetivo, a manifestação de um Deus para ele, era através do boi, do gato e animais, e sobretudo do sol, que estava representado por Faraó. Por isso, para os egípcios, a maior manifestação de um Deus existente era por Faraó. Por isso que o nome é Ra, que quer dizer sol, Ramsés, Ramsés. Então era a maior manifestação, volto a dizer, para o egípcio, e queira que não. O projeto igreja, falando de hebreus, foi impactado por esta cultura, impregnado, e de uma forma direta ou indireta, eles viviam isto. Se os irmãos observarem, a maioria dos egípcios era de cultivadores ou agricultores, pois haviam 5 classes predominantes dentro do Egito,
que representavam 20% da população egípcia, tendo em vista que o Egito era a potência mundial, era o melhor lugar de se morar, tendo em vista que as primeiras classes predominantes eram Faraó, os príncipes, sacerdotes, militares e comerciantes representavam 20%, 80% deste povo era camponês, que dependia da agricultura. Quando Deus vai inserir o projeto igreja para progredir no maior contexto do mundo, ele vai fazer algo sobrenatural, tendo em vista que a região do Egito, todo o território do país chamado Egito, ele tem 96% do seu território deserto, não nasce nada, não é habitável. 4% é o que sobra. Então, destes 4%, 2% é população e 2% é agricultura. Então, veja que 80% da população egípcia, ela vai viver em um período de 2% territorialmente falando, Bruna. O interessante é que desses 2%, aonde ele só tinha o direito pela geografia, pelo contexto agrônico de progredir, de produzir, era no delta do Nilo. E o delta do Nilo, ele só dava cheia, a chuva só vinha no mês de julho. Então, no mês de julho, eles aproveitavam a enchente, o transbordar do Nilo e cultivavam. Porém, eram 3 meses, implica dizer que 9 meses do ano, a Bíblia e a história diz que eles viviam sem produzir, porque não tinha como produzir a agricultura com a seca. Então veja o que Deus faz. Quando Deus entroniza José no Egito para preservar como remanescente no meio de um período de fome futura que viria, para preservar o projeto igreja, então Deus introduz José no Egito para dar sustentação ao projeto. Quando José é reconhecido como um homem cheio do Espírito de Deus, ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. Ele é entronizado na segunda classe, na classe de príncipes. Acima só Faraó. Então é quando José aproveita o contexto e faz o que? Ele percebe que o povo passava 9 meses sem produzir, e Deus havia dito para que havia fome e prosperidade. Então José, ele na orientação de Deus, ele percebe que quando a churrada passava, a sequidão vinha e ninguém aproveitava as águas da enxurrada. Então, historicamente e arqueologicamente, ele vai cavar depressões no delta, na margem do Nilo, tanques, cisterna, depressões que pudessem acumular toda a água extra da cheia. Então, a partir daqui, os anos de prosperidade, quando estava para vir, então vinha as chuvas em julho e o povo semeava. Quando a seca ia e a enxurrada passava, as águas que a terra sugava agora não sugava mais, porque estavam armazenadas nas depressões. Então agora o povo já não cultivava 3 meses, mas o ano todo, porque havia prosperidade da água para a agricultura. Então é neste contexto que, quando a crise vem, ele traz o projeto igreja do meio da crise para o melhor território do Egito, a terra de Gozem, e ali a igreja é estabelecida. Aí é aqui que a Bíblia diz que
com o passar desses homens, esta geração é impregnada pela idolatria egípcia, pela superstição. Então se tornam escravos, sem ter intimidade com Deus, sem ter relacionamento com Deus. Veja que você não vê neste período, a não ser no oculto, nas entrelinhas, a ação de Deus por intermédio de Arão e Joquebede. Quando Deus faz e apresenta Moisés como remanescente aquilo que estava, então Deus vai a Moisés e diz: eu ouvi. Veja que o ouvir, mesmo na insensibilidade do povo, ele ouviu, o ouvido se abre e ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e vi, então eu descerei para livrá-lo. Então Deus usa Moisés para livrar o projeto igreja, para livrar não só no individual, mas no coletivo. Então Deus vai se apresentar ao povo. Por quê? Porque agora, como eu disse, que o povo, tanto egípcios como os hebreus até aqui, manifestava, acreditavam que a manifestação de Deus, de um Deus, era por meio dos animais, e a maior manifestação por meio de Faraó. Por isso que os irmãos vão ver lá na frente que Arão, quando o povo pede um bezerro, porque era comum no Egito, não era idolatria ao bezerro. Eles acreditavam que a manifestação de Deus na cultura dos egípcios era pelos animais ou por Faraó. Veja que Deus vai se apresentar diferente. Eu sou o que sou, e o eu sou me enviou a vós. Foi assim que Moisés apresentou Deus ao povo. Então vem as 10 pragas, e pelas 10 pragas Deus se apresenta ao povo. Agora o povo vai ter conhecimento que o Deus dos céus não se manifestava por animais nem por Faraó, mas pelo homem escolhido, ungido, capacitado, que acreditava no seu poder, remanescentes. Então Deus tira o povo do Egito com o quê? Com mão, com braço forte. Ele arranca e livra o povo da escravidão. 3 meses depois que o povo sai do Egito, Deus vai intensificar, Deus vai ratificar a aliança, vai casar, vai se tornar um só povo. Ele diz a Moisés: eu quero fazer uma aliança com meu povo, um comprometimento de fidelidade, e é feito por unanimidade, recíproco, e o povo faz, e Moisés usa o que? O sangue de novilho para ratificar, celebrar a aliança. O povo disse: vamos fazer tudo o que ele disser, e Deus disse: eu abençoarei e livrarei vocês. Então começa a caminhada a partir do Monte Sinai. Porém o povo endureceu, porque a Bíblia diz que Deus, Deuteronômio 8, diz que Deus provou, humilhou o povo para saber o que estava no coração do povo, e o povo não resistiu. O povo foi infiel a Deus. Esta primeira leva, geração que saiu do Egito, disse Deus: de todos de 20 anos para cima não entrará na terra que eu levarei, exceto Josué e Caleb. Aí vem Deuteronômio. Veja que há uma geração remanescente, os de 20 anos para baixo. Por isso que Deuteronômio é segunda lei, segunda chance. Então Deus
Deus renova para os remanescentes uma nova aliança, e por esta nova palavra, pela segunda chance, esta geração remanescente que sobrou nos 40 anos, liderados por Josué, adentra na terra prometida. Quando esta geração adentra pela bondade, pelos milagres, o Jordão abriu, os inimigos derrotados, Deus coloca na terra que manava leite e mel, a Canaã que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, a igreja. Agora a igreja estava no lugar certo, na hora certa, de ser sacudida pelo poder de Deus. Igreja, Israel, morre Josué, aquela geração que conhecia Deus também passa. Veio o livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 3, diz que vem uma nova geração, e esta nova geração não conhecia Deus e nem os seus milagres. Ou seja, esta nova geração não levou em conta a história, não levou em conta o passado, e queria andar, viver do jeito que queria, e abandonou o relacionamento com Deus, e houve uma ruptura na relação, porque esta nova geração agora se pós-modernizou, e cada um queria andar conforme o Deus que ele queria seguir. Então Deus tinha tudo para não ouvir mais, Deus tinha tudo para descartá-los, porque era uma geração sem compromisso, era uma geração que tinha se esquecido que lá atrás alguém falou para eles viverem aquele bom momento. É como, por exemplo, nós estamos vivendo dias light, que para a igreja pega fogo. Não generalizo, depende de pregador renomado e cantor, mas não era assim. Era no hino da harpa, era na leitura da palavra que Jesus batizava, curava, e os nossos cultos pegavam fogo. Não precisava ter congresso para Jesus batizar e salvar. No culto de oração, na escola bíblica, na beira do fogão, na beira do rio, Jesus batizava com esse coração. Essa nova geração vem e vão andar como queriam. Chegaram a uma desobediência tamanha que os irmãos vão encontrar na Bíblia, em Samuel, que quando a Bíblia diz que o declínio atingiu todas as camadas, que parecia que seria o fim do projeto igreja. Veja que a Bíblia diz: acabou, e lá se foi a glória de Israel. Esta geração culmina aqui, sem a glória, sem a presença, carregada pelos filisteus. Mas Deus não desiste, levanta Samuel como remanescente, e depois de Samuel chega na hora, o avivamento chega. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos livrou com a sua mão. Deus levanta outro remanescente, chamado Davi. Agora Deus é adorado, a glória volta para Jerusalém, a glória volta para a igreja. Davi passa, vem Salomão. Salomão tem intimidade com Deus, mas é ludibriado. E pelo erro de Salomão vem a divisão. Parecia que não havia mais jeito. Deus disse: vou rasgar o reino das mãos dele, da dinastia de Davi.
Mas olha como Deus preserva a história. Mas por amor a Davi, e já tinha passado, eu não vou tirar da mão dele. Salomão morre, a divisão, o projeto de igreja racha. E a partir daqui gera-se inimizade. Não havia comunhão entre Judá e Israel, entre Judá e Efraim. Brigavam um com o outro, se guerreavam um com o outro. A insensibilidade vem, o pecado predomina. Aí Deus vai fazer o quê? Não era mais adorado. Aí levanta o profeta Oséias, levanta o profeta Amós para dividir o norte. Mas eles não ouviram. Judá também é contaminado, insensível. Parecia que não tinha mais jeito, Deus não era mais adorado. Adoravam mais o ouro, a beleza do templo, o poder financeiro, o poder político do que Deus. Aí Deus vai buscar remanescentes. E é aqui que surge Isaías. Como remanescente no meio da iniquidade. Veja que a mensagem de Isaías era: o meu povo, Isaías, disse Deus ao profeta, está me louvando com os lábios, mas o coração está longe de mim. O meu povo está como um corpo apodrecido, cheio de pus, de chaga, podre, e o pior, não quer ser sarado. Isaías, o pecado deles está irreparável, está feito o carmesim, ou seja, a maior tonalidade de cor, se tomasse um tecido, não tinha mais antídoto que pudesse limpar. Mas Deus usa Isaías para diverti-lo: voltem a mim, tornem-se a mim, que eu estou disposto a perdoar, tornar o pecado de vocês branco, vocês vão ficar limpos, vai vir coisas boas. Mas eles não deram ouvidos, não quiseram. Aí Deus vai mostrar a Isaías um juízo futuro. Deus vai mostrar a Isaías que viu um tempo de crise irreparável. Veja que Isaías profetiza o cativeiro, a destruição do glamour, a destruição financeira, a destruição do templo. O melhor que o povo tinha, Isaías profetiza: vai vir tempos difíceis. Mas o amor de Deus é tamanho que o mesmo Isaías, que não era qualquer pessoa, Isaías era culto. Isaías profetiza em um período de 4 reis, 4 monarcas. E para ter acesso ao rei, tinha que ser culto, não era qualquer um. Isaías era top, ele conhecia o poder político, ele estava envolvido na corrupção, que ele disse: eu habito no meio de um povo impuro e de impuros lábios. Ele conhecia todo o processo, ele vivia tudo aquilo. Então Deus vai chamá-lo e tirá-lo para uma voz. Então ele vai profetizar arrependimento. O povo não quis se arrepender. Aí ele profetiza um tempo de destruição. Ele profetiza um tempo caótico e que o povo ia voltar para ser escravo de novo. Mas o amor de Deus é tamanho que no capítulo 41 ele diz a Isaías: mas eu não vou abandonar Isaías, eu vou pecar, eu vou machucar, mas eu ainda vou usar uma geração remanescente, porque o nome deles está escrito na palma da minha mão. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, até pode, mas eu nunca vou esquecer. Deixa
Isaías mostra um tempo difícil, mas ele vai profetizar um tempo novo também. Veja que no capítulo 35 ele está profetizando um período de renovo. O capítulo do tema é isso aqui. O capítulo 58, se você ler o último versículo, termina com um novo tempo. O tempo difícil já ia passar, e o tempo novo, Deus não ia desistir. Veja que Deus diz o profeta, no final do 58, olha o que é que ele diz. Ele diz: o Senhor Deus será a fonte de alegria de vocês. Quando o tempo difícil passar e vocês voltarem a Ele, ou seja, o Senhor será a fonte da vossa alegria. E o Senhor manda dizer que vai fazer vocês andar por lugares altos, por cima das montanhas e não por baixo. Aí vem o 59, aí Deus é mais enfático: ora, a minha mão não está encolhida para não poder livrar, e nem o meu ouvido entupido para não poder ouvir. Eu vou fazer. O problema é a iniquidade que está causando separação, mas eu vou trazer o novo tempo. Eu vou trazer um tempo novo. Porém, eu vou precisar de duas coisas de vocês. Diga para quem está ao seu lado: Deus pediu duas coisas para enfrentar um tempo novo: fortalecer as mãos cansadas, mãos cansadas. Eu, Cláudio, nós podemos falar disso com um pouco de propriedade, porque nós vivemos a nossa juventude e parte de adulto no campo. Eu cortei cana e as mãos estão falando de obra, de trabalho. E tinha dia que o calo corria sangue. E eu dizia: pai, não dá hoje. Papai dizia: busque força onde não tem, mas não pode parar, senão não tem dinheiro no final do mês. Irmãos, talvez você chegou nesses anos de igreja querendo desistir. Eu não aguento mais, ninguém me vê, eu não tenho mais força para fazer nada. A ordem quer viver um tempo novo e um novo tempo. Esforça a mão cansada, não dá mais para parar. Você vai ter que buscar força nele para não desistir. Olha para quem está ao teu lado, diga: você está entendendo? Mão para o alto é mão firme, é mão renovada, é mão fortalecida. Não podemos parar. Mas o tempo é difícil, mas nós não podemos parar. Diga para quem está ao seu lado: busque força onde não tem. Para viver o novo tempo. Ele estava falando do cativeiro, quando parecia que tudo ia acabar, mas Deus não estava surdo, e da mão de Deus era tão poderosa que podia do meio do nada trazer eles de volta para recomeçar.
Essa é a profecia de Isaías. Porém, se esses dois requisitos, não baixa as mãos, não baixa a guarda, está doendo, está com calo, pastor, não suporto mais, mas a ordem é: fortaleceis as mãos que estão cansadas. Traduzindo, não pode parar, e firmais os joelhos que já não tem mais força para locomover. Vocês vão voltar. Eu não posso mais evangelizar, eu vou parar, eu não aguento mais. Ei, joelho cansado vai ter que sair daqui pipocando. Vai ser firmado, vai ser firmado. Vem o cativeiro. Vem o cativeiro. E o tempo difícil chega. Os caldeus e os sírios preliminarmente arrasaram com a igreja. O lugar de adoração não tinha mais. O templo foi destruído. A igreja foi humilhada e derrubada. A igreja voltou a ser escrava. E a Bíblia diz que humanamente quem via o cenário dizia: acabou, não vai mais existir igreja. Porém, quando o inferno pensava que não ia haver remanescente, aí Deus faz Nabucodonosor, a maior potência da época, política e militarmente, escolher alguns jovens com o objetivo de que eles iriam desanimar, iam também desistir. E não era qualquer um inteligente para aprender a cultura caldeia. Em outras palavras, se desviarem. Aí a Bíblia diz que Deus faz levar Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora imagina a situação desses meninos. O cenário que qualquer um de nós queríamos ter. Jerusalém destruída, a igreja acabada, os pastores escravizados, só sobrava os pobres e os miseráveis. Na ótica humana acabou, Deus desistiu. Eles bem tratados, eles não foram levados como escravos, mas como os convidados da maior potência do rei Nabucodonosor. Eles tinham tudo para não ser mais igreja. Aí Nabucodonosor já sabia quem eles eram, porque pela Bíblia, no capítulo 2 de Daniel, ele já havia interpretado o sonho, a ponto que eles já eram da classe superior da Babilônia. Eles não eram escravos. Aí Nabucodonosor, para se engrandecer, e o inferno dizendo: eu vou aniquilá-la de uma vez por toda, a única fonte de esperança eu vou fazer se dobrar diante de mim. Aí Nabucodonosor constrói uma estátua e autoriza. Veja que no convite não está para pobres nem para hebreus, era só para gente importante, governadores, príncipes, sátrapas, ou seja, toda a cúpula dominante da caldeia. Ao toque da música, ao toque do fole, da guitarra, da zabumba, todos vão ter que se dobrar diante da estátua que eu levantei. Satanás queria dar o golpe final, porque o templo estava destruído, a igreja estava acabada, a única fonte era eles, de renovo remanescente. Aí ele diz: eles não têm pastor,
Os pais não estão aqui. A fé acabou. Lá, aí diz, eles vão se dobrar. Aí Nabucodonosor manda tocar a música e a ordem ela para todos se dobrarem. Olha a cena: magistrados, juízes, governadores, prefeitos, primeiro-ministros, senadores, botaram a cara no pó. De repente, 3 crentes estão de pé e não se dobra, e não se dobra. Remanescentes da igreja, restou alguma coisa. Aí vão dizer a Nabucodonosor, aí diz: olha, tem 3 hebreus, 3 crentes que não se dobraram diante da estátua. Nabucodonosor, diz a Bíblia, que ficou furioso, irado, e manda-os chamá-lo, trazê-los coercitivamente. Quando eles chegam, a ira do rei é temida por qualquer um, mas na cara do rei, Nabucodonosor questionou: é verdade o que vieram me contar, que vocês me desobedeceram e não se dobraram diante da estátua que eu erigi? Ora, eu vou mandar repetir tudo de novo. Eu vou dar uma chance a vocês, vou mandar tocar a música, vou mandar fazer todo o procedimento, vou investir pesado de novo. Se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Vai dar para vocês, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Aí o crente olha para ele e dizem, 3 jovens: ó rei, quanto a isso, a gente nem vai te responder. Ele quis dizer: o senhor já sabe de onde a gente vem, e quem a gente é, e quem a gente é. Somos remanescentes. Os próprios judeus já não tinham mais esperança. Todo dizia: acabou o projeto de igreja. Aí Deus olha a Ezequiel. Porque um dia os judeus oraram. Salmo 137 diz que quando não havia mais esperança, que eles mesmo como igreja diziam: Deus se esqueceu de nós e nos sepultou. Aí foram para a beira do rio chorar, se quebrantar, instrumento de louvores pendurado nos salgueiros. Mas na beira do rio, quando parecia que não tinha mais jeito, tinha um grupo no meio do cativeiro de remanescer, que choraram, que gritaram. Isaías já tinha dito: os ouvidos de Deus não estão agravados para não poder ouvir. Ele estava querendo dizer: independente da circunstância, do momento, independe, Deus é amor, Deus é fiel. Se você se quebrantar e orar, Ele vai ouvir, Ele vai ouvir e vai livrar. Quando o choro chega a Ele ouve. Aleluia! Da onde ninguém acreditava mais. E ele diz: Ezequiel, eu posso dar vida a esse povo de novo, Ezequiel. Ezequiel disse: Senhor, a coisa está tão feia, só tu sabes. Aleluia! Profetiza, Ezequiel, que eu vou trazer um novo tempo. Diz que eu vou trazer vida, vou trazer carne, vou trazer espírito, vou enchê-los e vou fazer eles voltar para me adorar de novo em Jerusalém. Quando o inferno pensava que tinha acabado a igreja, estava voltando para Jerusalém uma igreja de quase 50 mil crentes, com os instrumentos nas mãos,
adorando a Deus. E quem pensava que o projeto tinha acabado, olhava de cima das montanhas e via eles voltando e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles ouvindo gritavam: é verdade, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, a gente ficou como quem estava sonhando, nem parecia verdade. Então se ouvia quem não acreditava dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles. É por isso que nós estamos voltando alegre para adorar, para adorar, para adorar, para adorar a reminiscentes. O que é que o Senhor quer dizer, pastor? Estamos saindo de um período caótico, nunca vivido na nossa geração. E eu quero acreditar que a perspectiva de Deus é para que a geração que sobreviveu, para sairmos melhores. Nós estamos aqui porque nós sobrevivemos os momentos difíceis. Diga para quem Deus sou, eu sou remanescente de um novo tempo. Você vê que nesse período de pandemia, quantas vezes eu ouvi e fui questionado mesmo: o que tu acha como a igreja vai ser daqui para frente? E eu dizia uma coisa só: não só vai, como tem que ser melhor do que o que era. Você pode ver que alguém dizia: não vai haver mais igreja, a igreja vai sucumbir. Grandes empresas fecharam a porta, grandes marcas sumiram, muitas empresas mudaram de nome, mas a Assembleia de Deus continua a Assembleia de Deus, continua a igreja. A crise não levou ela abaixo, porque é de Deus, é de Deus, é de Deus. Quando pensaram que a igreja vai parar, vão fechar as portas, mas a igreja de Cristo não é feita de quatro paredes, na casa, nos apartamentos, no quintal, na rua, no carro. Adorava, adorava, adorava e parava. Estamos vivendo dias difíceis ainda. Muitas das igrejas já não se ouve mais línguas estranhas. Tem culto que parece uma reunião fúnebre. A reunião fúnebre ainda é melhor, porque ainda tem lágrimas. Está tendo igreja que você não pode mais pregar Pentecostes, porque os irmãos estão depressivos, sensíveis, e você vai escandalizá-los. Mas ainda tem remanescentes. Me dizem: Genival, prega devagar, senão tu não vai ter mais agenda, porque mudou, a pandemia mudou para você, mas para mim não. Eu não posso perder essa chama, eu não posso deixar ela apagar. E eu quero acreditar que hoje, neste dia, eu estou pregando numa igreja que está aniversariando, e eu tenho certeza que aqui ainda pode se ouvir línguas estranhas, aqui ainda ouve glória a Deus, aqui ainda pode adorar. Deixa eu ver o barulho de Pentecostes da igreja aniversariando. Deixa eu ouvir línguas estranhas, deixa eu ouvir agora. Há um tempo novo, há um novo tempo, mas vamos ter que ser melhor do que como era. Se tu não é batizado, recebe agora. Quem está frio, seja aquecido. É aniversário, batiza agora, Jesus, recebe agora. Deixa eu ouvir. Quem tem línguas estranhas racha. Ele não pode parar. O ouvido dele não está gravado. A mão dele ainda é poderosa. O inferno nem se for fechar.
fraquejar. Vai não, a mão dele é poderosa. Foi cantado que o mais forte chegou, o mais poderoso chegou. Ele é quem manda, ele é quem faz. Renova, Jesus, renova a tua igreja. Sabe, dizem pra gente, porque a média de público que eu prego é 30, 40, 60 mil pessoas. Aí dizendo, aceita convite para congregação pequena, mas não, tu já passou disso. Eu digo, vai pra lá, Satanás. É lá que eu gosto, é lá que eu quero estar, é lá que o fogo pega, é lá, é lá. De oração no meio da crise, vai ter sim. No momento mais difícil, eu vi a crente chorando, porque não podia cultuar na igreja. Saudade de Sião. O principal motivo do judeu chorar no cativeiro foi a saudade do Sião. Foi a saudade daquele escudo pentecostal, se fosse hoje. Foi a saudade daquele escudo que a glória descia. Você há de convir comigo, eu volto a dizer, a gente não dependia de ninguém importante. Era o hino cantando e o fogo caindo. Era o hino da harpa cantando e as pessoas correndo. Eu quero aceitar Jesus. Olha para quem está ao teu lado e diga, temos que voltar a ser o que a gente era, e muito melhor ainda. Fique de pé, por favor. Remanescente. Quando o inferno pensou que ia fechar a igreja, aqui está os remanescentes. Sobrou. A pandemia não levou. E se eu perturbar, eu vou perturbar mais. Se eu falava em língua antes da pandemia, eu vou falar mais. Se eu dava mais glória, eu vou dar mais. Se eu era pentecostal, vai ser mais. É um tempo novo. Esforça as vossas mãos. Joelho que queria desistir, levanta. Seja firmado agora e recebe poder, 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 poder. E deixa eu te pedir um segredo. Eu gosto disso, eu gosto de interagir. Essa pessoa do mesmo sexo ou íntimo que está perto de você aí, vira para ela aí. Me ajuda aqui, Joab, por favor. Vira para ela. Olha assim para ela como eu estou com o pastor Joab. Se você pode, vira para ela aí, vira, olha. Se for íntimo ou do mesmo sexo, olha para mim não, olha para ela. E diga para ela, fortalece as mãos fracas e firma os joelhos, porque está vindo um tempo novo. Satanás pensava que ia te calar e que ia nos calar, mas nós estamos aqui comemorando o aniversário da igreja. Diga para ele, então me faz um favor, a sair daqui, se tu encontrar algum peixe que pensava que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele.
casa dele caiu, vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo. Abraça ele. Pega, 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 pega.